Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta a Barcelona para mais uma cobertura do Mobile World Congress, esse ano completando 20 anos em Barcelona. A gente tem acompanhado esse evento nos últimos anos, são muitas as transformações, são muitos os ciclos e tem muita coisa para a gente falar do evento desse ano. Acho que é o início que a gente vai começar a ver o ciclo do 6G batendo a porta, tem algumas coisas já importantes que estão começando a ser sinalizadas pelos grandes fornecedores de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu quero começar com um fato bem relevante que começa hoje, no domingo, né? A gente ainda está no dia 1º aqui, o evento na prática começa só amanhã, mas que já marca aí uma mudança bastante interessante no cenário geopolítico institucional. E o que é isso? E eu vou explicar para vocês. A gente teve o anúncio nesse domingo da criação de uma nova associação chamada Digia. Essa associação, na verdade, é uma evolução da AIA, Aliança pela Internet Aberta, que agora se torna efetivamente uma associação representativa, uma associação que passa a tratar dos interesses de alguns setores que hoje têm uma relevância muito grande na economia digital e uma interlocução bastante problemática com o setor de telecomunicações. A gente está falando das empresas de infraestrutura digital. A AIA, a gente lembra, era uma aliança que juntava as Big Techs, juntava os grandes usuários de serviços de conectividade, juntava algumas empresas de mídia, associações de telecomunicações também, como era o caso da Brint, e que tinha como propósito basicamente defender a impossibilidade de uma cobrança pelo uso de rede ou fair share pelas operadoras de telecomunicações. Pois bem, essa aliança agora ela ganhou um upgrade, vamos dizer assim. Ela passa a se tornar uma associação que vai atuar na representação junto ao Congresso, junto a reguladores, enfim, né, como qualquer associação setorial, representando as empresas de internet, os hyperscalers, as empresas de data center, as empresas de cabos submarinos, as empresas de CDN, e continua fazendo o seu papel de combate ao fair share ou combate à possibilidade de cobrança pelo uso da rede. Então, as associações setoriais de telecomunicações passam a ter aí um interlocutor natural, eventualmente um antagonista, mas é uma associação que nasce muito forte, nasce com a participação das grandes empresas de internet, de algumas das grandes empresas de data center brasileiras, começa atuando numa linha de frente de uma fronteira regulatória que é muito complexa de ser hoje mapeada, porque envolve vários interesses, interesse de empresas de infraestrutura. Algumas dessas empresas de infraestrutura são também empresas de telecomunicações, e a gente vai ter que ver como é que vai ser a evolução aí desse diálogo, dessa interface entre a Digia e as outras associações. Algumas associações de telecomunicações vão fazer parte da Digia. A Brint, por exemplo, ela tem uma interlocução que já vem ali da época da Aliança pela Internet Aberta. Existe a expectativa de que outras associações de telecom participem, mas principalmente com relação às grandes operadoras, as Big Telcos, né, como o pessoal da área de internet costuma se referir, as teles, a gente vai ter aí um embate bastante interessante. Então esse é o primeiro grande acontecimento aí do Mobile World Congress que está acontecendo aqui em Barcelona. O outro fato que eu destaco são algumas coletivas que já aconteceram ao longo do dia hoje para anunciar tendências e lançamentos. A gente teve Nokia, a gente teve Motorola, a gente já tinha tido na semana passada uma conversa prévia com a Qualcomm, que agora vai se tornar pública, né? Os principais anúncios vão se tornar públicos, então a gente já pode antecipar alguma coisa aqui. Pegando a Nokia, a gente já consegue mapear um pouco a tendência de para onde vão os grandes fornecedores de telecomunicações. A Nokia basicamente só falou de 6G e integração com inteligência artificial.
se a gente já tinha aí um ciclo de evolução das redes na direção da sexta geração, agora a gente está vendo essa evolução casada com inteligência artificial. A visão de futuro da Nokia, manifestada durante o evento, é uma visão de que as operadoras de telecomunicações vão ser protagonistas nesse processo de desenvolvimento de uma infraestrutura para IA. A conectividade é essencial para isso, mas não é só a conectividade já casada com inteligência artificial, já casada com os modelos de IA para desenvolvimento de novos serviços e produtos. Isso daí envolve um redesenho, segundo palavras da Nokia, né? Um redesenho da arquitetura de rede desde o core, passando pela infraestrutura, passando pela rede de acesso. Então tem uma transformação significativa que precisa acontecer na visão da Nokia até que a gente chegue na sexta geração. E aí vamos entrar na visão da Qualcomm. A Qualcomm é a principal fornecedora de microprocessadores, né, de chips para a indústria móvel. É um player super relevante do ponto de vista de tecnologia e também está com foco total em sexta geração. Anuncia durante o evento uma parceria muito grande com a Ericsson para desenvolver as tecnologias de 6G, também com uma visão de inteligência artificial já integrada. A Qualcomm já vem trabalhando com o desenvolvimento do Snapdragon, né, o processador deles, com IA já há alguns anos. É uma tendência aí que já nos últimos 3 ou 4 anos eles já vêm definindo como importantes. E agora, na visão deles, isso daí precisa entrar dentro das redes de telecomunicações. E aí que a parceria com a Ericsson se desenha. Mas não só, né? A gente vai ver o desenvolvimento da sexta geração de uma maneira muito rápida na visão da Qualcomm, até porque existe uma pressão muito grande do governo norte-americano para que a sexta geração esteja sendo pré-demonstrada, vamos dizer assim, em 2028, durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, é uma diretriz do governo norte-americano já lançar 6G em 2028. A gente sabe que vai ser um 6G assim, meio preliminar, não vai ser exatamente 6G, talvez não seja aí o release 2021, mas seja um pré-6G com release 19, alguma coisa desse tipo, mas o movimento da indústria vai muito nesse sentido. Motorola anunciou vários novos linhas de smartphones, né, mas uma coisa importante que eu chamo a atenção foi a parte de soluções B2B, soluções corporativas. Por quê? Eles anunciaram uma parceria muito grande com a Grafeno OS para desenvolver um sistema operacional em cima do Android habitual, para trazer uma camada adicional de segurança e de privacidade para os dispositivos voltados para B2B. Isso aí é importante porque assim, é uma diretriz hoje, principalmente com inteligência artificial, de que o desenvolvimento dos terminais venha casado com essa questão da segurança nativa, né? Com proteção de dados, com garantias de que as informações não estão sendo usadas, inclusive para treinar os modelos de inteligência artificial. Então isso traz uma camada de preocupação bastante grande para o segmento empresarial, e aí a Motorola está olhando isso com muita atenção. A visão da Motorola é a visão de que no segmento empresarial você tem que usar o mesmo dispositivo que você está acostumado de usar na sua vida normal, só que com essas camadas de segurança e de gestão de software e de aplicações. Agora, a novidade ali em termos de lançamentos de smartphones é o lançamento do Moto Fold, né, o aparelho dobrável que se torna praticamente um tablet. E aí a visão que os executivos da empresa passaram para a gente vai depois trazer matérias mais detalhadas sobre isso, é de que isso abre a possibilidade de você desenvolver novas aplicações em cima desses celulares para o mercado corporativo. Então, à medida que você avança, né, para smartphones que tem mais tela, que tem mais capacidade de processamento, que tem câmeras melhores, você consegue fazer com que as aplicações corporativas fiquem mais sofisticadas também, reforçando aí essa tendência dos operadores de telecomunicações de atacar o mercado B2B. Então, essas são as primeiras novidades que a gente já traz aqui do evento para vocês. Durante esses próximos 3 dias, 4 dias, a gente vai ver muito mais discussões sobre inteligência artificial, a gente vai ver discussões sobre comunicação direct to device, como a gente
já tinha antecipado aqui no nosso último podcast, uma tendência crescente de desenvolvimento de aplicações B2B por parte das operadoras de telecomunicações, é uma estratégia central. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a reação das operadoras de telecomunicações europeias às novas diretrizes que estão sendo definidas pela comunidade europeia para uma legislação de uso de rede, né, que não vai incluir fair share, então isso casa inclusive com a nossa primeira matéria aqui. Enfim, tudo isso está só começando a se desenhar aqui, então vocês continuem ligados aqui na Teletime, continuem ligados no nosso canal, no nosso podcast. A gente vai trazer informações atualizadas todos os dias com um resumo do que de mais importante aconteceu, quais as principais tendências e, claro, eu conto com a audiência de vocês. É isso, pessoal, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência, tchau, tchau. Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa.